grata pelo convite, né? Então, vou fazer uma apresentação assim, rápida, né, para quem não me conhece, eu sou a Paulina, hoje doutoranda, né, no programa do IPG, fui orientanda do professor Leandro, né? Então, a gente compartilha algumas coisas que ele colocou. Eu vou pular na minha apresentação, porque ele brilhantemente já falou, né? Só vou fazer link com a pesquisa específica. E eu sou bacharel em serviço social, na assistente social. A minha trajetória vem da educação popular e transita pela política pública da assistência social no sistema de garantia de direitos de criança e adolescente. É daí que eu venho, né? É desse lugar que eu chego para a pós-graduação. Por que eu coloco isso? Né? Porque para mim foi um desafio estudar, por exemplo, Martuchelli, de todos, né, os autores, mas Bourdieu, Martuchelli, né, que foi com quem eu mais dialoguei ao longo do percurso mestrado. Então, então é para dizer disso, né? É desse lugar que foi um feliz encontro, né? Eu sou muito grata, né, pela oportunidade, né? Agora eu sigo com a mesma perspectiva. Então, eu vou apresentar, vou passar para os slides para não me perder na conversa, né? Vamos ver se vocês estão vendo? Acho que apareceu, Tá. Paulina. E aí eu vou começar com o slide, que é uma poesia, né, do Tagore, né, que para falar desse percurso de pesquisa com o público, né, que eu vou colocar aqui em cima, que são os jovens em situação de rua, né, e a proteção social. Esse conjunto de imagens aqui são imagens que circulavam na internet, principalmente no tempo da pandemia, né? Tanto que vocês vão ver duas especificamente que estão em duas pessoas com máscara, né? Mas foram todos já é produto de uma das buscas realizadas, né? E que eu quero chamar a atenção, né? Pensando na perspectiva depois a gente vai falar, que são situações, são todas fotos relacionadas aos jovens, né, no período da pandemia ou da situação de rua, jovens em situação de rua no período da pandemia. Então, a poesia do Tagore, ela é a seguinte, né? Aqui é o estrado para os teus pés, onde repousam aqui, onde vivem os mais pobres, mais humildes e perdidos. Quando tento inclinar-me diante de ti, a minha reverência não consegue alcançar a profundidade onde teus pés repousam, entre os mais pobres, mais humildes e perdidos. O orgulho não pode se aproximar desse lugar onde caminhas, com as roupas do miserável, entre os mais pobres, mais humildes e perdidos. Por que qual é a ideia, né, dessa apresentação? Né? É trazer que existe acho que isso que foi quando a gente pensa no processo de individuação, da formação, a gente pensa no outro, né, no sujeito da pesquisa. Mas isso também me fez pensar nesse trabalho de, de, de me formar como pesquisadora, né? E aí eu gosto muito desse poema porque ele me faz pensar nisso, né? Que nem a reverência, né? Aquela atitude quase de indignação religiosa, assim, diante do fenômeno, nem tampouco o orgulho, né? A presunção dos saberes que eu detenho, dão conta do lugar, desse campo. Então, para mim é um convite, né, a uma atitude, né, que é uma disposição de uma certa humildade acadêmica diante do campo. Né? Então, é isso que eu quis
trazer aqui no começo, né? E, dito isso, então, eu vou apresentar um pouco do percurso dessa pesquisa, que culminou, então, com a dissertação, que foi defendida agora, né? Já estamos em 2023, em novembro de 2021, e que segue agora, né, no aprofundamento, agora no doutorado. Né? Então, os objetivos. Então, ela foi uma pesquisa que se deu com jovens em situação de rua. O campo foi o município de Porto Alegre, região metropolitana, no recorte do que eu identifico como a educação não escolar. Então, eu não trabalho com, embora eu dialogue com a relação com a escola, a relação que eu vou pensar é da proteção social, né? No ligada, né, à política da proteção social, a proteção social, que ela é digamos, uma diretriz das políticas públicas, especialmente na assistência social, né? Ela é, na verdade, uma dimensão que está na Seguridade Social, no tripé, que a gente costuma chamar o tripé da Seguridade, que é a saúde, a previdência e a assistência social, né? Dialogando com o sistema de garantia de direitos, aos direitos especialmente de crianças e adolescentes, e agora também os direitos dos jovens. E isso que essa pesquisa que foi entre 2019 e 2021, com uma pandemia no meio, né? Então, eu gosto muito de frisar isso, né? Ela se deu em 2019, nós tínhamos, né, um caminho, né, professor Leandro, né? A gente desenhou um caminho e esse caminho foi reconfigurado a partir desse evento da humanidade. Né? Mas os sujeitos da pesquisa, então, foram pessoas entre 15 e 29 anos, né? Subdivididas entre os adolescentes, de 15 a 18 incompletos, os jovens juvenis, né, que chamam de 18 a 24, e os jovens adultos. Na perspectiva também de sujeitos, né, na situação de rua, com os seus direitos violados, que utilizam os logradouros públicos, as áreas degradadas, como espaços de moradia, de residência, de forma permanente ou intermitente, em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal e social, seja pelo rompimento, pela fragilidade dos vínculos de cuidado com a família e com a comunidade, né? E, prioritariamente, as situações de pobreza e de extrema pobreza, e ainda, né, com as características da diversidade, quanto ao gênero, orientação sexual, identidade de gênero, a diversidade étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, enfim, né? Esse conjunto que é uma leitura do próprio Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, quando fala das crianças e adolescentes. Vou falar, eu estou montando aqui o cenário, né, do que é a pesquisa, onde ela aconteceu, e os principais participantes dessa pesquisa, né, que são as pessoas que eu entrevistei. Mas que a pesquisa não foi só o recurso da entrevista. Então, eu vou rapidamente apresentar, então, que eu chamo de narradoras, então, da rua, né? Minhas narradoras da rua são 6 pessoas, sendo, então, 5 pessoas de gênero feminino, sendo 3 mulheres trans, 4 na faixa jovem e jovem adulto, 2 pessoas mais velhas, 4 pessoas negras, né? Então, só para situar, né? Quem são essas pessoas, né? E que, a partir da narrativa, ao invés de botar jovem 1, jovem 2, não jovem 1, não jovem 2, nós estamos, então, por fazer uma referência a um personagem, algum trecho de literatura, de música, né? Então, a Blanche, que é uma jovem trans branca de 21 anos, na referência à personagem
de um bonde chamado Desejo, né? Que é uma obra de teatro, né? Do Tennessee Williams. Eu Vou à Luta, que é uma mulher negra, cis, do Gonzaguinha, né? A música do Gonzaguinha. A Boa Menina, que é a da Cor Púrpura, né? Da Alice Walker. Não Recomendado, né? Que é a música da Elza Soares, que é uma jovem mulher trans, eu não coloquei, mas é uma mulher trans, branca. A Compadecida, que é uma mulher trans negra. E o Operário que Lê, que é um homem cis negro. Então, aí eu vou. Como é que eu cheguei nesse público? Né? Então, quais foram as contribuições a partir do que o seminário se propõe? Então, as minhas lentes foram. Então, como eu disse, né? Como eu venho da educação popular, eu tenho minha formação em serviço social muito na teoria crítica, então, muito na base marxista, né? Principalmente na época, um diálogo muito grande com Gramsci, né, com esse conjunto, né, de elementos. Eu chego, então, no mestrado e conheço, a partir da sociologia da individuação, né, a proposta do Martuchelli, depois de Araújo, né? Mas porque a pergunta que eu vinha sempre me fazendo ao longo desses anos, né, trabalhando com jovens, é qual é que era isso, né? Como é que eles conseguem sobreviver? O que que eles fazem para se proteger fora das mãos institucionais, né? Nesse tempo que, às vezes, eu digo que eles submergem na vida, daqui a pouco eles aparecem para dar alguma notícia para os seus educadores, para as suas pessoas de referência, né? Na política pública, ou não, ou seus grupos, seus pares, né? E, então, eu vou pensar e aí eu não vou, que o Leandro se apresentou brilhantemente, né? Que eu escolho, então, a partir disso, olhar para esses jovens, para esse desafio da sobrevivência, né? Eu escolho pensar, olhar para essas histórias, para esses percursos, olhando para esses indivíduos, né? A partir dos operadores analíticos que o Martuchelli propõe, né? Das provas sociais e os suportes em relação à sua condição juvenil na rua. E aí eu vou me utilizar então dessa lente que olha para esse indivíduo como objeto da análise sociológica. Como é que esses jovens, neste contexto de extrema dificuldade, lidam com esses desafios? E quais seriam esses desafios? Né? E aí eu vou pensar, e aí eu me apoiando no texto do Martuchelli, que ele vai falar que a prova primordial, o primeiro desafio do indivíduo na sociedade não é outro senão a própria possibilidade de existência. E isso se materializa, né, na vida dos jovens quando se pensa que o perfil desse jovem em situação de rua, algumas pesquisas dão conta disso, de que hoje um jovem negro de 15, 17 anos, né, que sofre violência institucional e que dorme na rua, e que é o público também, quando se cruza com outros dados, né, na questão da mortalidade juvenil, é o grupo que mais morre, é o grupo que é mais encarcerado, é o grupo que menos participa ainda do conjunto das políticas públicas da proteção. É o grupo, digamos, mais desprotegido, né? E o que é interessante? O modo de individuação, né, ele não existe, como tem o professor mostrou. É no artesanal, é observando essas trajetórias, é na medida disso que esse sistema de provas vai forjando. Então a dimensão narrativa, né, a dimensão
da singularidade do individual e também avaliativa estrutural, né? Como já a Marticelli já falaram. E aí eu trago o trecho de uma das entrevistas que quando uma das perguntas que eu fiz na entrevista foi qual foi a sua maior dificuldade? Qual foi a sua maior dificuldade? Pensando em como é que as pessoas narrariam, então, essa dimensão da prova, né? Do que foi difícil, o que eles consideram e como eles passaram por isso, como eles avaliavam, né? E uma das entrevistadas disse: eu sou guerreira, eu só não caí na droga, eu não fui ladrona, porque eu tenho cabeça boa. Então, a Compadecida, dentre as suas explicações, ela trouxe essa, ela se narrou assim, né? Por outro lado, os suportes, né? Eles vão dizer então dessa trama, né, heterogênea do tecido existencial social, que ele é elástico, ele não é um tecido rígido, ele vai compondo, né? Pode, quando se pensa nesse público, ele também é movediço, né? Ele não é instável, né? Mas o indivíduo imerso nesse conjunto de suportes, e aí pensar que os suportes não são só daquele sujeito, né? É avaliar que todos nós, todos nós, estamos imersos nesse conjunto de suportes. E o suporte funciona muito mais quanto menos eu me dou por conta dele. Então, nesse sentido, pensar isso é pensar hoje quais são quando a gente pensa nos privilégios, quando se pensa em várias questões que nós discutimos, né, se dá por conta disso. Todos nós somos sustentados por um conjunto de suportes, que eles podem ser materiais, simbólicos, né, podem incluir pessoas, mas, sobretudo, o que para mim me interessou é que eles permitem suportar a existência, né? Eles nos permitem, como ele fala, né? Como manter-se firme, né? Sobre o globo terrestre, que é uma expressão de um outro autor, né? Que é do Macarenco, né? Quando ele vai falar do poema pedagógico, quando ele vai falar dos meninos que viviam dos roubos, né? Do período da Revolução Bolchevique, que eles são encaminhados então para não mais para uma prisão, mas para uma reeducação, né? E o Macarenco então conta esse processo. Então ele diz que eram jovens que, para manter-se sobre a superfície da Terra, às vezes se agarravam à bolsa de alguma madame ou à bolsa de algum ilustre nobre, né? Então, para dar conta essa imagem que parece muito dialoga, né, com essa ideia dos suportes, né? Também, como também o professor já falou antes, né, a questão da individuação na América Latina. Então, que jovem é esse? É um jovem nesse continente, nesse país, nessa cidade, né? Então, que ele tem uma relação com o Estado que é intermitente. É um poder que diz que vai fazer alguma coisa, mas não necessariamente a coisa acontece. Eu gosto muito do exemplo que é um exemplo assim, quase, né, caricato vamos me fugir o nome do autor, né, dos Dias Bons, que é o Odorico Paraguaçu, né, que ele vai anuncia que vai acontecer alguma coisa. Que acho que era a ideia do cemitério, né? Mas que ela nunca acontece porque ninguém morre na cidade. Então, eles não. Então, assim, esse anúncio pomposo de que vai haver alguma coisa, mas não necessariamente ela se dá. Então, aí o laço social, né, onde que sustenta a sociabilidade, essa é a hipótese dele, que ele se dá muito mais na sociabilidade, muito mais nos laços que se estabelecem não com a instituição, mas com os sujeitos, os indivíduos nessas instituições.
E aí a hipótese, né, do hiperator juvenil, né, daquele que aprende, que lança a mão de muitos recursos para dar conta de viver nas ruas, né? Então, de não só ver então, esse jovem, não só como... Então, é isso que eu considero interessante da contribuição quando se pensa o processo de individuação. Pensando nesse público, que é um público que é visto ou como um público já fadado, já dado como condenado, ou um público tido como só a vítima, né? Mas que não se leem como vítimas, inclusive, às vezes não se leem, inclusive, como sujeitos da proteção. Essa era uma outra questão que sempre por que eles fogem da proteção, né? Eles têm sempre um plano de fuga, alguma, né? Eu confio, mas eu tenho outro plano também, né? Porque não, nem sempre esse Estado vai funcionar. E essas coisas vão dialogar a seguir com o caminho, então, e pensar que a rua, então, ela é um lugar de circulação. Então, não existe aquela ou estou na rua, ou estou na casa, estou na rua, estou na casa e estou por exemplo, um tempo em alguma instituição de acolhimento ou mesmo de recolhimento, como é o caso das medidas socioeducativas, né? Do sistema da socioeducação, que é o caso aqui do Rio Grande do Sul da fase, né? Então, a situação juvenil, o indivíduo jovem, ele circula e ele se constitui enquanto indivíduo jovem circulando entre esses espaços, né? Então, que a gente vai pensar numa categoria que o Martuchelli propõe, que é o oportunista vulnerável. O oportunista no sentido de que eu dialogo com as coisas que me são ofertadas naquele momento. É o que eu tenho naquele momento para me constituir, para me manter. Também vou discutir a partir eu dialogo também com as, com as perspectivas das juventudes, né? Que também vão ajudar a pensar esse quadro. Mas hoje eu vou me adiantar, depois a gente abre para o diálogo, né? Que, então, eu faço esse esforço, né? nessa pesquisa de articulação entre o que, o que existe em termos de individuação, a condição juvenil e a perspectiva da moratória, né, que Margulis e o Rest propõem, que é uma moratória que seria esse tempo, né, da juventude, como um tempo em que se está de posse de um excedente temporal. Do ponto de vista social, ele existe, mas também ele é vital, porque esse jovem, principalmente da situação de rua, ele não é lido como um jovem, ele é lido como uma pessoa em situação de rua, ele é lido como um problema, mas ele também carrega, ele pode também não se ler como jovem na perspectiva comum, mas ele carrega em si um excedente temporal que vai ser desgastado de acordo, né, com o acesso a partir dos seus recortes de classe, gênero e raça, esqueci de acrescentar aqui, né? E da possibilidade do acesso aos aparatos de proteção e promoção, como a escola, como o acolhimento, os espaços onde ofertam a proteção básica, né, do bem-estar, do cuidado, que são os abrigos, né? Os acolhimento institucional, né? E isso também eles vão viver, só que de uma maneira um pouco diferente. E aí, nesse sentido, então, elas não são trajetórias lineares ou ascendentes, né? Ou etapista, agora eu estou aqui, depois eu vou para lá. As coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Então, esses são algumas das questões. Então, a pesquisa ela se constituiu
como uma bricolagem, né? Ela foi que não é um Frankenstein. Em algum momento eu brincava que vai ser um Frankenstein, mas era isso. Era esse exercício de, a partir das lentes do que o campo vinha trazendo. Então, é uma rua concreta e simultânea, onde a trajetória, e a minha trajetória pessoal, porque pelo fato de quando eu comecei o mestrado, eu ainda estava trabalhando no programa vinculado à proteção, né, o Ação Rua. Então, quando eu saí, quando eu entrei de vez no programa, bolsa, eu circulei, entrei como bolsista, a minha preocupação era essa, né? Não confiar demais na minha familiaridade com o campo, né, de achar que eu já estava dominado, né, como dizem os meninos, mas também não pensar um afastamento radical. Ah, então agora eu vou fingir que não sou eu, né? Porque essa trajetória da rua também me forjou, me, me formou enquanto pesquisador, né? Então, a pesquisa ela teve dois momentos, né? E aí eu vou falar, então, desse conjunto de multimeios a partir dessa perspectiva. Então, como é que eu vou localizar? Tinha uma vez aquele assim, onde está o óleo, né? Então, eu trabalhei em Fortaleza, né, na constituição de rua, no centro. Eu trabalhava com uma ONG que tinha um atendimento no centro histórico ali, né? Entre a estação do trem, o Teatro José de Alencar. Então, era um lugar de muito comércio, muita circulação. E nós éramos uma equipe pequena, né, de educadores, técnicos, que tentava identificar as crianças e adolescentes em situação de rua. Então, era sempre um ajuste da lente. O que eu vou olhar, o que eu vou observar, que vai me dizendo que esse é um jovem e aquele não, né? Como é que eu faço essa leitura, né? E aí, então, uma das coisas... Então, de certa forma, essa prática veio para a pesquisa pensando onde é que eu vou situar esse conjunto, que espaço é esse, num período de restrição de contato, não havia ainda as garantias. Então, era assim, então, como é que eu acessava os serviços onde esses jovens poderiam estar? Esses espaços estavam, né, por medida de proteção, né, eles estavam, não havia visita, não havia, né, havia todo o protocolo de não entrar. E também até uma questão própria da não trazer mais um risco para quem já estava numa situação. Imaginem quem estava em acolhimento institucional durante a pandemia, né, ou cumprindo medida, né, jovens já, ou e mesmo a situação de rua havia muito medo, né? Então, o que foi se constituindo? Então, como é que essa pesquisa foi juntando os dados, né? Então, a partir disso, né? Tá. Olhar para a individuação, olhar então, como é que ela foi se constituindo. Então, a primeira coisa que o Leandro me desafiou foi a fazer um memorial, porque eu sempre trazia uma história, né? Pensando nas situações. Eles, tem tanta história. Aí eu resolvi fazer um memorial, né? Que chutou, que aí eu me apavorei com o tempo que eu estava nesse trabalho, né? Foram 3 décadas de memória de pessoas nessa perspectiva, né? O que eram os suportes delas e quais foram as grandes dificuldades que eu lembrava dessas histórias, né? Então, foi um material bem interessante para pensar, fazer primeiro exercício de olhar para esses indivíduos, esses jovens, não enquanto um grupo, mas enquanto esses indivíduos nessa perspectiva do que fizeram, né? Qual foi seu trabalho para manter-se vivos e com sentido, né? Então, vocês me avisem se eu estiver passando demais do tempo, né? Porque eu falo muito. Então, assim, então outro conjunto que eu mencionei antes foi que eu comecei a juntar notícias que saíam no jornal, né?
sobre a situação de rua. E aí começou a me chamar a atenção as fotos, principalmente. Então, eu fiz um banco de dados que ainda continuo alimentando, de situações que eu vou categorizando e que também ajudaram a pensar a partir do... para olhar para essas... que muito na imprensa saíram histórias, né, de pessoas, né? História, eu sei que eu me chamou muita atenção um caso de um jovem, de um adolescente que trabalhava um catador nas ilhas, né? E que o fato da história dele ter ido, ele conseguiu, foi convidado para participar de um programa como jovem aprendiz, enfim, né? Mas me chamava a atenção as imagens desses jovens, né? Então, eu fui juntando isso. Ainda pretendo trabalhar com esses dois. Então, o memorial, ele também são assim, são bancos de dados, né? A partir da memória, a partir das imagens, e um diário de campo que fosse constituído dessa ideia assim, tá, agora eu não sou mais a assistente social que trabalha no programa. Então, a rua, eu comecei a ir para a rua nessa perspectiva de alguém com o corpo dentro da rua, e como é que eu era, assim como eles me olhavam, como olhava para eles, eu comecei a observar como é que eu era vista, né? E aí eu descobri uma categoria do campo, né? Uma categoria nativa, que é ser chamada de madrinha, né? O que significa ser madrinha? Porque outra preocupação minha é que a rua, os jovens da situação de rua, já foi escrito muita coisa, já foi dito muita coisa. E com qualidade. Né? Quando eu fiz o levantamento da revisão de literatura, eu fiquei encantada com o que tinha de muita coisa boa. Mas o que eu ia dizer que os outros não disseram? Mas que talvez precisasse ainda ser visto ou escutado ou dito com mais cuidado. Então, foi essa perspectiva disso. E dessa forma eu cheguei. Então, na parte, então, depois da pesquisa, depois da qualificação. Então, pensando nesse cenário, então, que estado é esse? Esse estado, assim como o Martuchelli propõe, ele é um estado indicativo, ele anuncia e não cumpre tudo que ele diz, visto que nós temos uma parte dos jovens, inclusive, tem uma proteção tanto pelo Estatuto da Criança e Adolescente, quanto pelo Estatuto da Juventude. Né? Então, foi uma pesquisa documental, a partir dos dados que os próprios serviços anunciavam nas páginas, né, nos seus sites oficiais, e também a minha inserção nas redes, né, eu coloquei aqui, eu participava já de algumas redes de apoio por conta desse trabalho, desses anos todos de trabalho. Mesmo depois que eu saí, eu continuei com um vínculo de afeto. Assim. Uma jovem que me convidou para, assim como convidou outros educadores, eu vou fazer 21 anos, vou fazer 18 anos, vou convidar vocês. Né? Eu vou fazer o chá de fralda, eu estou grávida, vou fazer o chá de fralda, vou convidar, e aí convidava também as pessoas das equipes. Né? Então, foi essas redes de apoio que eu acabei me percebendo nelas e vendo nelas um potencial também de olhar como uma pesquisadora, não só como alguém solidário, mas alguém olhando com essa perspectiva. Né? O mapeamento, então, foi isso, foi esse levantamento do que existia, né? O que prevê, o que a política prevê, o que de fato ocorre, né? Em Porto Alegre. E, então, eu fiz isso, eu consegui umas entrevistas, né, com o Conselho da Assistência Social, na época do presidente, né, e um formulário eu recebi 25 respostas, que, conversando com os serviços, como é que eles viam esse jovem, como é que eles viram a pandemia, que foi um elemento muito interessante, porque ele trouxe um outro rosto do jovem, né? Quem era esse jovem?
e também me fez pensar quem é esse trabalhador, né? E a, digamos, né, a cereja do bolo, que foram as entrevistas, né? Como é que eu ia fazer entrevista no tempo da pandemia, né, para esse público que é volátil, né? Um público volátil. Então, isso, a partir das minhas redes de apoio, né, eu utilizei a técnica da bola de neve. Eu conversava com alguém que me indicava outras pessoas, né? E aí eu fui usando as redes sociais, porque uma das coisas, né, que me chamava a atenção no tempo que eu trabalhava, né, isso, é esse consumo. O jovem, mesmo que tenha passado pela situação de rua, ele consome de maneira, às vezes, marginal, precária, as mesmas coisas que outros jovens consomem. Então, ter perfil na rede, ter página no Facebook, no Instagram, né, é uma coisa possível, né? Na nossa perspectiva, né, de que a gente nem imagina isso, mas utiliza o Wi-Fi perto do shopping, por exemplo, né? Há uma série de estratégias para conseguir manter esse perfil e se utilizar dele para se colocar no mundo. Tanto na situação de rua, mas depois também, né? Na saída da rua também é um lugar, muitas vezes, onde essas pessoas narram essa a, a, e avaliam a sua trajetória, no sentido, ó, agora eu estou bem, ó, gente, aqui, estou legal, né? Então, como é que eles se narram, né, nesses espaços? E aí, então, foi interessante, porque algumas dessas pessoas, a ideia é que elas seriam informantes, não iam ser um ponto de apoio para chegar nos jovens. Né? Mas as histórias delas eram tão ricas que depois nós avaliamos que era importante se elas virem, até porque eles falavam uma experiência de ser jovem na rua antes do Estatuto da Criança e Adolescente, antes do Estatuto da Juventude, antes do SUAS, né? Quais eram os desafios? Então, foi interessante poder, a partir das... Porque todas as histórias, né, tinham algumas coisas em comum. E os diários de campo também trouxeram um olhar, foi onde eu consegui, de alguma forma, observar os jovens, principalmente os jovens adolescentes, visto que nas entrevistas não foi possível. E aí eu vou contar uma história, não sei se eu cheguei a comentar com o professor mesmo, que uma das Paulina, minhas... Oi. queremos ouvir a história. Só queria, como tu indicaste, para falar Me, tempo. me dá um tempo. Não, nós queremos ouvir, mas que tu possa encaminhar também para o diálogo depois. Tá certo, tá certo. Então, eu vou Obrigada. encerrando aqui. Obrigada. Não, conta Então, aí. assim, essa jovem, né, ela estava tão feliz de participar, né, que eu me lembro que a entrevista ela foi em 3 momentos, né? Uma possibilidade de 3 encontros por, por telefone ou pelo WhatsApp, né? Só uma que eu consegui fazer pelo Meet, né? O restante não tinha esse recurso, eu não conseguia, né, acessar. Então, uma foi por telefone, as outras são pelo WhatsApp. Algumas eu consegui gravar, outras não, né? Mas enfim. E aí eu comentei, já que era essa técnica da bola de neve, que eu não tinha conseguido conversar com nenhum adolescente, né? Aí uma me disse, não, deixa comigo, né? Aí tá, ela me disse, ó, tal hora tu me liga, que eu tô com um menino aqui que ele frequenta uma biqueira aqui perto da minha casa e eu vou conseguir. Ele é meu amigo, tá? Aí tá, momento, ligando, né? Aí ela, muito triste, me disse: ele não apareceu, estou preocupada se aconteceu alguma coisa com ele. Aí depois ela me solta a pérola: não, é que até eu já tinha prometido para ele que eu ia dar um refri e um pastel para ele, mas para ele conversar com a senhora, né? E assim, então, então eu me dei por conta, né, de que foi interessante esse engajamento, digamos assim, na própria pesquisa, né? Porque uma das coisas que eu também pedi para eles era o que eles
o que eles diriam para quem deve ofertar proteção, né? E aí, então, eles tinham muita vontade de falar e de que outros seus pares falassem, né? Pudessem ser ouvidos. Então, foi uma experiência muito assim, difícil, né? Porque às vezes são situações que a pessoa às vezes chora, né? No momento da entrevista, falando de trajetórias com muita dificuldade, né? Mas uma coisa é você estar perto, você oferecer algum conforto, outra coisa é você ouvir a pessoa chorando e não ter nada além do recurso da fala para tentar, né, otimizar essa pessoa, né? Então, vou fazer assim, eu vou encerrando por aqui, depois eu compartilho Paulina, os slides não. para abrir para as perguntas, né? E também Sim, eu pensando no vi que tu tempo, tem né? muitos slides Sim, ainda. sim. Por isso que eu fiquei pensando que talvez tu pudesse passar, se tu tem outras coisas que tu queira destacar, eu acho que seria legal. Aham. Então, bom. Então, eu vou fazer então, assim, essa coisa, eu vou destacar só duas questões, né? A literatura, em geral, vai falar do processo de rualização, né? Onde as pessoas vão se constituindo enquanto pessoas com a trajetória na rua, né? Como se fosse uma carreira, ascendência, né? A rualização como um lugar do não direito, lugar de vítima, né? E a rua me trouxe, né, uma outra categoria que é que veio do movimento da população em situação de rua e que tem um autor específico, né, que é o Carlos Henrique, que ele trouxe a categoria da ruologia, né, como a ciência de quem vive na rua, né, com seus saberes, inclusive no jornal do Boca de Rua, eles publicaram, né, o Pequeno Dicionário da Ruologia, que foi muito útil para entender essa outra leitura dos suportes, da relação com o Estado, com as pessoas. Né? Então, eu destaco esse aprendizado. Né? E aquilo que eu antes, acho que é uma pergunta que vocês fizeram, né? Olhar para esse indivíduo, né? O que traz, né, de possibilidade, né? No caso da pesquisa, e eu vou encaminhando para o final, porque tem bastante coisa, mas eu vou encaminhando assim, é pensar que o desafio, o que a proposta da sociologia, né, do indivíduo, né, é pensar os processos de individuação nessas situações de extrema vulnerabilidade, né, de muita precariedade, é pensar nesses sujeitos e pensar assim, como é que eles agem, quais são os recursos, porque muitas vezes é isso, assim, parte do trabalho de alguns era fugir da proteção, inclusive, assim, principalmente os adolescentes, é ficar longe do radar do conselho tutelar e do Ação Rua. Né? Eles têm uma série de estratégias que é mentindo a idade, né? Dizer que vai encontrar com a gente no lugar e sumir, né? Trocar de território, enfim, uma série. Mas aí dá por conta do trabalho para manter-se longe daquilo que oferece a proteção. Então, pensar, ouvi-los, era pensar isso. Assim, o que eles estão querendo dizer para esse Estado? Né? Porque, de fato, é isso. Assim. Enquanto existe aquela ideia, né? Mas eles estão na rua porque querem, porque têm abrigo, né? A pesquisa vai mostrar, né? Olhando para o não tem abrigo. Se todas as pessoas em situação de rua de Porto Alegre resolvessem hoje ir para algum lugar, ia ser um motim, uma guerra, porque não tem vaga suficiente. Existe lista de espera, né? Para todas as modalidades de proteção. Né? Algumas os adolescentes não acessam, porque a ideia é de que o adolescente só pode acessar alguns lugares se ele tiver um adulto. E prática, e teoricamente, o jovem que está em situação de rua, adolescente, ele está por conta e risco. Ele está fora das institucionalidades da família, da escola. Então, ele acaba não sendo, ao mesmo tempo que ele é anunciado
como um sujeito de direitos, a condição dele diz, então, que ele não pode. E aí, um dia que eles vão, a zona onde eles vão se encontrar vai ser o trabalho. Então, eu destaco o trabalho, e aí olhar para o trabalho, não na nossa perspectiva do trabalho assalariado, o trabalho que é guardar carro, o trabalho que é pedir, o trabalho que é as inúmeras tarefas, catar material reciclável, né? As várias, limpar o pátio, né? Carregar a bolsa na frente do mercado para as senhoras, né? Esse conjunto de ações que são o trabalho, né? Que é precário, que é informal e às vezes até no ilícito, né? Como diz o Paes, né? Naquela zona cinza entre o precário, o informal e o ilícito. Então, nesse lugar também é onde eles vão estar. Então, com isso, eu vou encaminhando no final, abrindo o diálogo, né? Porque eu quero muito conversar, quero muito ouvir de vocês. Pedir desculpas que eu não consegui fazer uma síntese mais, né? Mas assim, né? Mas eu vou disponibilizar esse material, né? E destacar também que aquilo que é prova também às vezes é suporte, né? Então, eu posso pensar a família, né? O pertencimento à família como uma prova, né? Como uma provação mesmo, principalmente as mulheres trans vão relatar muito isso, que a violência, a negação de direitos começou em casa, né? A violência isso fez ir para a rua e para tudo que a rua significou, mas nesses espaços tidos como de exploração, se reconstituem outros vínculos que são também considerados como uma espécie de família, né? Uma das narradoras vai falar que a família dela fechou a porta, né? Mas a dona do estabelecimento de exploração sexual acolheu ela. E ela disse, olha, a minha família não me quis, mas eu trabalho para ela tem consciência disso. Ela me explora, mas eu tenho uma cama para dormir, sabe? Então, para entender que assim, as coisas não são nem não são não estão não assim, a família passar pela proteção social do Estado é também uma prova, mas em alguns momentos também é um suporte, né? É para que eles recorrem quando dos vínculos que se mantêm, né? Tem gente que vê nossa, Rua tinha muito isso assim. Eles sumiam, daqui a pouco eles ligavam, né, a cobrar para algum educador e diziam, estou aqui, estou precisando disso, estou precisando de aquilo. Então para dizer assim que prova e suporte não são categorias separadas, né? Não são conceitos separados. Eles estão imbricados no cotidiano. Era isso. E com isso eu encerro, né? Porque senão eu fico dizendo que eu vou parar de falar e não falo nunca. Mas muito obrigada, viu, pela escuta. Paulina, é realmente muito material e uma realidade para desenvolver pesquisa que é bem desafiadora, né? É incrível, não é por nada que tu vai contando, tu vai narrando, tu vai falando das etapas, mas eu achei que eu vi que tu tinha bastante slides, e talvez tu possa voltar a algum deles que tu não tenha abordado agora nesse diálogo com os colegas. Sim, sim. Eu acho que vai ser... que eu acho que é muito bom a gente poder conversar a partir das experiências e das preocupações das outras pesquisas, né? Muito bom, muito bom. E assim, ó, essa é a tua pesquisa, a pesquisa que tu desenvolveste no mestrado, né, Paulina? E agora no doutorado, tu dá uma notícia para nós? Então, eu sigo, né, com jovens. Agora eu estou pensando em duas coisas, né? Então, como os pontos de convergência com a minha orientadora, né, são ela, tem a educação de jovens e adultos, principalmente essa perspectiva não escolar, né, a partir da
opção, né, pela leitura, mas ela vem desse campo, né? E a gente tem, e aí eu tenho pensado, né, com ela em construir duas questões também, né? É a questão do adolescente, né? Que foi o público que eu não consegui, eu acessei pela ausência, né? Não consegui entrevistar, então a ideia é aprofundar, pensar formas de chegar a esses adolescentes, porque eles são, de certa forma, né, os sujeitos que melhor vão dizer dessa relação intermitente com o Estado, né, dessa de como do cotidiano de manter-se vivo, né, de manter-se e longe dos olhos do Estado, né, que é outra façanha, e pensando, então, numa questão que eu trago no final, né, que é uma pedagogia do meio-fio, né, um encontro, o diálogo entre esses saberes da rua e os saberes dos educadores, né, dos saberes de proteção do campo. Né, que as experiências que dão certo são aquelas em que a gente consegue dialogar esses saberes, né, quando esses saberes, essas coisas se importam. Então, está por aí um pouco, né, o caminho do doutorado. Né? Legal, legal, Paulina. Então, vamos abrir, então, para o diálogo com os colegas e ver que questões que surgem sobre o processo da pesquisa ou sobre, né, como o desafio de lidar com um público assim tão específico e mais distante, né, da institucionalidade, fala tanto da resistência deles, por um lado, quanto da ausência da proteção, né? De fato, se todos quisessem, não haveria, né? E como isso compõe essa realidade, ao mesmo tempo que eles também constroem redes de proteção na convivência entre eles, né? Que são Se eu redes, assim, interpretei bem. sim, e que a gente não pode romantizar. Né? Assim, Sim. às vezes é isso, assim, as mulheres, né? A situação das mulheres. Assim, eu escolho ter um companheiro que vai ser violento, muitas vezes, mas ele me protege de uma violência maior, de ser violentada, né? Né? De N maneiras, né? Então essas coisas assim, elas não são coisas bonitas, assim, edificantes às vezes, elas são muito doloridas, né? Mas são as formas como eles vão construindo, né? Então me chama a atenção essa. E eu acho que eu penso que a gente precisa aprender muito, né? Porque uma das coisas que, né, se é verdade, se pensa assim, que na escala do indivíduo, tá, da sociedade, então, as coisas que acontecem naquele espaço, né, às vezes de maneira muito cruel, muito dura, elas também vão reverberar para todos nós, né? Então, eu me lembro que um dos narradores dizia isso, assim, vocês estão passando dificuldade. A pandemia para vocês é uma dificuldade, não é um problema, porque vocês têm casa, vocês, né? Tinha mas eu fiquei pensando que as coisas que eles sentiram aperto no começo, nós sentimos depois, né? Do custo de vida, né? Da saúde mental, né? As coisas assim, que bateram neles por primeiro, chegaram em nós também. Né? Então, é uma coisa que eu venho pensando, assim, né? De que é isso. Como é que tu pode... E que, de certa forma, eu sei que ainda do campo da onde eu venho, quando tu diz assim, vai trabalhar com indivíduo, o pessoal já torce o nariz. A gente só trabalha com coletivo, né? Já é um mantra, não, a gente não vai ouvir isso, porque a nossa perspectiva é coletiva, né? Mas eu vejo que, e isso talvez o próprio, lendo agora de novo o Paulo Freire, né?
relendo coisas do Paulo Freire, eu fico pensando nisso, assim, que há o espaço do singular, né? Isso não pode, não tem como não trabalhar isso, né? Então, para mim, a perspectiva que o Martin Thierry traz, ela ajuda, inclusive, a pensar a materialidade disso, né? Como é que tu vai construindo essa tensão entre o indivíduo e o comum, o coletivo, né? Numa sociedade que é isso também. Hoje, a individuação, assim, todo mundo tem um número de NIS, né? Para poder estar na proteção social, tu tem que ter um número de cadastro, né? E ele é individual. Embora exista o Bolsa Família, ele é de cada indivíduo da família, né? Ele precisa passar por isso. Então, pensando assim, a individuação também ajuda a pensar esses cotidiano, né? A materialidade dessas questões, né? Não sei se eu respondi. Respondeu sim. Carmen, Oi, tu queres... Mas eu vou pedir para te esperar só um pouquinho, que a Rússia estava com a mão levantada, Ok. e em seguida Não, tu, pode ir a Carmen. Carmen. Vai a Carmen primeiro, depois eu falo. Tá Eu bom, baixo a vai mão. lá então, Carmen. É uma ousadia falar agora, tentar falar. Eu prestei também um pouquinho atenção na fala do professor Rodrigo, Leandro, né? Leandro. Aham. Aí, entre as coisas que eu anotei, ele fala em ações individuais e contribuições, né? Contribuições sociais, né? Ações individuais, contribuições sociais. A minha pesquisa, né, na área de educação especial, saúde, processos inclusivos, com certeza, né, alunos com deficiência é um público que eu diria sem fama, né, infames, né, como a gente lê na literatura, é invisível, né, e a preocupação que me trouxe até o doutorado, principalmente nesse período de pandemia. Então, o que eu estou observando, né, também ouvindo o professor Enzo pela manhã, os públicos, né, que nós trabalhamos nas pesquisas, né, seja com deficiência, seja questão do negro, seja LGBT, né, enquanto sujeitos, né, que fazem parte da nossa pesquisa, como isso é rico, né? Eu fico imaginando o que eu vou encontrar, né? No momento eu estou passando pela, como se diz, revisão bibliográfica, né? Levantamento bibliográfico, e o que eu encontro bastante em pandemia? Artigos, né? Claro, né? Até pelo tempo não se apresenta ainda dissertações e teses. E o que me inquieta mais ainda são as desigualdades sociais, né? Qualquer artigo que eu leio, qualquer parte do país, ou até mesmo fora, né? Essa questão que a pandemia trouxe, né? Questões de tecnologias, também o protagonismo, né? Que é tão discutido no sentido da palavra na prática do professor, né? No caso que é a minha função enquanto atendimento educacional especializado. Então, vocês não imaginam como que está, é isso que eu queria compartilhar, como é que está a minha mente, né? Meu raciocínio, ouvindo a Paulina, ouvindo o professor, ouvindo as teorias, né? Desde de manhã. Então, mais uma vez eu digo, professora, muito bom. Estou aqui. Com certeza vou sair diferente desse seminário. Vai me ajudar muito, já está me ajudando quando eu retornar na minha leitura dos artigos, né? Que é o que eu tenho no momento. Obrigada. Obrigada, Carmen. A pesquisa é isso, né? O processo da pesquisa passa por essas fases todas, essa preocupação em como a gente vai formular, né? Que exige essa leitura, a fase em que tu tá, que é a da revisão bibliográfica, que é o que vai nos ajudar a formular as questões da pesquisa, pensar a indagação sobre o campo empírico, porque não é a teoria em si, a teoria ela é importante, nós temos que ver com que lente a gente está olhando, mas a revisão bibliográfica que nos aponta esse caminho, o que tem de conhecimento produzido, por onde que a gente vai conseguir questionar em diálogo com isso, né? Então, eu compreendo bem o que tu está falando, e eu acho que a cada etapa vai ser essa preocupação e essa indagação, porque quando a gente vai a campo e reúne o material, depois tem aquele momento de caos. Como é que eu vou
sistematizar, organizar e analisar isso. Então, nós todos passamos por isso, estejamos em qual nível estivermos, isso convive com a gente. Só nos vai dando um pouquinho mais de prática quanto mais a gente passou, então a única diferença é essa. Russell. É interessante a Célia falar desse processo do caos que a gente viveu, está vivendo um pouco ainda, né, recentemente aí na produção de um artigo, e o quanto é importante ter a interlocução, né, para lidar com o caos. Então, a gente vai fazendo sistematizações e o quanto tem que ter um olhar mais distanciado que ajude a gente a ver coisas mais gerais também, né, a gente fica muito imerso no miudinho, né, das informações, de um volume grande de informações, vai tentando sistematizar e precisa do diálogo, né, para esse processo. Então, eu acho que o seminário ele está nos ajudando, né, com essa promoção de diálogo sobre as diferentes pesquisas. Mas eu queria perguntar para a Paulina. A Paulina comentou um pouco assim dessas estratégias de fuga, né, das pessoas em situação de rua, dos jovens em situação de rua, particularmente em relação ao Conselho Tutelar e a Ação Rua, né? Que, enfim, entidades responsáveis pela proteção. Eu fiquei curiosa, assim, para entender um pouco. Tem um protocolo de ação, assim, dessas instâncias de proteção, ou isso varia muito, porque Conselho Tutelar mesmo são eleitos, né? Eu me lembro que na última eleição para o Conselho Tutelar teve muita campanha, foi durante a pandemia, inclusive, e tinha toda uma avaliação de tendências, assim, de integrantes de algumas igrejas neopentecostais que receberam muita votação em alguns territórios, né? Eu me lembro, assim, que eu recebi muita propaganda para votar. Então, para os conselheiros tutelares, e depois me lembro de ter recebido análises sobre quem tinha sido eleito, né? Alguns conselheiros de uma fração assim mais, talvez, mais autoritária, mais de direita, né? Não sei, me pareceu que tem uma diversidade aí, e te escutando, fiquei me perguntando assim, o que é essa fuga? Porque o que são esses mecanismos de proteção, né? Eles levam à institucionalização desse jovem, ou o que são? O que é oferecido como proteção para quem está em situação de rua? Então, assim, de fato, existe um fluxo de proteção, né? O povo da assistência adora falar em fluxo, organograma, né? O povo que gosta do esqueminha, assim, gosta da planilha, né? Então para dizer que a gente existe, assim, né? O próprio estatuto prevê, né, um conjunto de medidas de proteção. Então, é nesse sentido, assim, teoricamente, existe um conjunto de ações, né? Mas, na materialidade delas, elas vão precisar elas passam pelos operadores, né? Então, um dos operadores é o Conselho Tutelar, né? E coisas que eu já tinha observado, mas eu me lembro de uma das entrevistadas, né? Que o que era oferecido para ela era voltar para casa, né? Porque na avaliação dos adultos, ela tinha que voltar para casa. Só que ela vinha de um histórico de violência sexual em casa. Chegando no acolhimento, foi de novo violentada. E não pelos seus pares, né? por adultos. Né? E aí ela entende que esses lugares não são protetivos. Né? Ela estava sofrendo. E aí ela vai para a rua. E aí ela disse que, então, o trabalho, ela passou boa parte da adolescência fugindo, se escondendo. Para isso, então, ela recorria à exploração sexual, né? Que a gente tende só a olhar como um mecanismo de exploração, né, de violação de direitos, mas que, diante das violências que ela sofreu, ela avaliou que era melhor ela negociar com o cliente do que negociar com o juiz, né? Porque
todo o sistema de garantias dizia para ela que ela tinha que retornar para a família. E ela não queria, ela não se sentia protegida na família. Ela nunca foi ouvida nisso, né? Porque, além das questões, tinha isso, tinha a questão da sua orientação sexual, né? Que tava, né? Das suas escolhas. Né? Então, que também não eram respeitadas nos espaços. Por quê? Os operadores, né, ainda, né, e aí é isso, né? Porque quem elegeu o último ex-presidente, né, elege também os conselheiros tutelares que defendem essas coisas, né? Então, são essas pessoas que entram para dentro das estruturas para negá-las, né? Então, esse movimento, antes de chegar na presidência, ele já sempre esteve nas redes de proteção. Pessoas e instituições que vão, em nome da proteção, violentar. Então assim, mas, do ponto de vista legal, o Brasil tem uma linha de proteção, né, muito coerente, muito moderna, muito avançada, né? Mas que na operacionalização, por quê? Como o nosso Estado também, né, ao mesmo tempo que a gente diz que vai fazer tudo isso, o recurso para a proteção social é 2% do orçamento, né, que conseguiu ser diminuído mais ainda nos últimos governos. Né? Tanto porque esse discurso também é o discurso da gestão municipal. Né? Então, eles têm direito a ir para uma casa, mas, na verdade, o que eles querem eles têm que sair da rua. Né? Então tem essas disputas dentro do campo. Então, por isso, quando eles nos dizem, eu me lembro de um menino que disse assim para nós, vamos fazer tal coisa, assim, estou legal de conselho tutelado. Ele dizia assim, né? Muito, assim, ele negava, mas ele não nos rechaçava, não era violento conosco, mas dizia assim, estou legal de conselho, né? Por que isso? Porque eles percebem no cotidiano, né, essas contradições, né, postas, né, essas disputas de direção dentro das políticas públicas. Né? E aí, o que eles restam? Né? É sumir, como eles dizem, é evadir, né? É ficar fora do radar das coisas. Então, para lhe dizer isso, existe, né? Eu recuperei isso nas minhas escritas, né? Todo o processo da proteção, como é que eles, sabe, né? Mas que ela disputa com uma cultura que é, né, racista, que é homofóbica. Então, esses sujeitos, eles não são tidos como sujeitos de proteção. Né? Eles são tidos como sujeitos que a gente precisa se proteger deles. Na prática é isso. Então, eles são os matáveis, eles são os encarceráveis, eles são, né, os descartáveis. Né? Então, para pensar essa lógica, a gente tem uma legislação que anuncia uma coisa linda, mas a gente ainda tem práticas práticas de sociabilidade, inclusive, que negam isso no cotidiano, tanto nos espaços domésticos, né, da família, por exemplo, e que se estendem até as redes de proteção institucionais, chegando até o pensamento judicial, no caso, né, porque todas as medidas de proteção para jovens menores de 18 anos passam por um juiz, passam por um promotor, por um defensor. Né? É um caminho bem complexo. Assim, né? Não sei se eu respondi, prof, mas é uma coisa difícil, é difícil. Né? Mas que eles espertamente nos dão a dica, né? Não, tô legal, não tá bom. Né? Não tá bom. Obrigada, Paulina. Me respondeu, sim. Pessoal, alguém mais quer fazer um diálogo, alguma questão para a Paulina, para essa pesquisa que ela nos apresentou com tantos elementos e sobre a qual ela vai continuar aprofundando, né, agora no doutorado. Eu queria fazer
Fala, Gerson. Gerson. Primeiro dizer que assim, que eu aprendi bastante, né? Desde muitos conceitos, categorias foram utilizadas aqui. É um primeiro contato e vai ser muito interessante para mim, né? A parte eu vou fazer entrevista e tal, né? Não é exatamente as categorias que foram utilizadas, mas assim, ela ajudou muito a dialogar com o meu trabalho. Primeiro, assim, muito grato mesmo pela oferta da disciplina e no formato que foi oferecido, né? Que já foi destacado pela manhã. Se não fosse assim, eu não teria como participar. Mas assim, o que eu percebi, né, se eu entendi direito, o trabalho da Paulina, ela, na minha visão, ela sintetizou muita coisa do que foi trabalhado desde o começo, né? Dos conceitos, questão da própria ideia de trajetória, né? Cotidianidade, individuação e tal, né? E uma coisa que me chamou muita atenção na minha avaliação, né? A questão da reflexibilidade, ela tem um acento muito grande, né? Desde a escolha, como foi colocado por ela, né? Da experiência, da vivência dela enquanto assistente social, do trabalho que ela desenvolveu, e a própria, na fala dela fica muito forte a questão dessa coisa do contato, assim, com sujeitos, né, da pesquisa, não vou falar objeto, né? Eu acho que foi essa relação que ela construiu. E me ficou curioso, porque na fala do professor pela manhã, o professor, agora esqueci o nome, professor Professor Enzo Colombo. Enzo Colombo, ele falou uma dimensão da reflexividade, porque ele falou que é um processo que não tem meio nem fim, né, e é um processo e tal, mas uma dimensão, e aí eu queria perguntar, uma pergunta, era assim, se na perspectiva que ele falou de manhã, né, que passa pela questão dessa reconhecimento, enfim, sobre o fenômeno, mas assim, o efeito da pesquisa nos sujeitos, né? Então, essa questão da proteção, por exemplo, da rede de proteção ou do sistema de garantia de direito, como foi falado no começo, na tua avaliação, tu acha que houve alguma mudança em relação a esses sujeitos, na relação deles com esse sistema de garantia, né? Como a pesquisa ela pôde, de repente, instrumentalizar ou não? Como é que, se houve alguma alteração nesse sentido, né? Acho que seria uma dimensão dessa reflexibilidade, pelo que eu entendi que o professor Enzo falou. A outra coisa que eu queria colocar é sobre, e aí eu acho que foi na fala da própria Paulina, que ela colocou agora depois, no último comentário, ele está falando do período da pandemia e de um pandemônio, né, que era o governo que estava instaurado, né? Então, a gente tinha uma fragilidade de todas as políticas, mas essas políticas, em especial, aqueles que estavam na situação de fragilidade, mais ainda. Assim, como é que ela percebia isso? E aí foi tratada a questão do conselho, mas tem o CRAS, tem o CREAS, né, tem uma série de outras políticas do sistema de garantia que também foi fragilizado, ou até, em alguns casos, até extintos, né? Como é que ela sentia, no caso, neles, essa percepção, né? Foi tratada a questão do conselho, né? Mas do impacto dessas questões gerais, né? Gerais, assim, que falo do país, né? Nesses sujeitos. Não sei se eu expliquei mais do que... Mas Já passo... entendido. Legal, Gerson, já passo para a Paulina comentar. Eu vi que tem aqui uma solicitação no chat para sequência aí, disponibilizar os slides, e nós temos um recado até o final do horário, aí a gente conclui e esclarece sobre isso, tá? Marlise e o pessoal. Paulina, por favor, com a palavra. Tá. Então, assim, então, acho que é bem importante, trouxe essas ideias, porque, de fato, assim, uma pessoa que tem refletido, para mim, sintetizou muito bem esse período da pandemia, né, para esses públicos, né,
vai dizer que a pandemia só realçou aquilo que tem todo dia, né? E isso ficou muito claro, né? Quando eu comecei a anotar nos diários, eu descia do prédio para botar o lixo, por exemplo, né? As únicas pessoas que eu encontrava na rua eram os moradores de rua, né? As pessoas em situação de rua. Não tinha ninguém na rua. Então, isso tem tanto morador de rua, eles sempre estiveram ali, alguns. Claro que depois veio o boom do aumento, né? Mas, em primeiro momento, era isso, assim, saiu todo mundo da rua, quem é que sobrou, né? Sobraram eles, né? Que às vezes não sabiam nem o que estava acontecendo. Né? Então, para dizer disso, então, o Aventura Santos, ele vai, na Cruel Pedagogia do Vírus, ele vai trazer isso, assim, né? Que o processo da pandemia, ele jogou luz em situações que às vezes não acontecem no campo de refugiados lá longe, acontece na esquina da nossa rua, né? Só que a gente não percebia, né? Não enxergava. Então, isso é uma das questões. Então, e é isso. E também a pandemia revelou, né, esses processos de negação de direitos, né? Então, porque a gente tinha um alinhamento com um governo federal que negava direitos, mas também que esse mesmo enquadramento se dava na gestão municipal. Então a gente tinha o pandemônio, ele estava em todas as esferas, digamos assim. Então foi um período muito, muito difícil mesmo, né? E que, por isso, nesse período, quando nós pensamos, né, no mapeamento, a ideia de escutar os serviços da assistência social durante a pandemia, né, eu mandei e teve CRAS, teve CREAS, teve equipes de abordagem social, acolhimento e o pessoal da fase, né, foram os que responderam, né? E também 2 coletivos de ação de mobilização pela fome, né? Que era o coletivo do Sopão e o coletivo de resistência Mirabal, né? Que acolheu mulheres, inclusive mulheres em situação de rua, durante a pandemia, né? Com seus filhos. Então, esse conjunto de pessoas que respondeu, elas falaram também das dificuldades enfrentadas, né? Então, por isso que eu falei assim, desse conjunto de dados emergiu um rosto de jovem, né? Porque perguntava qual era o perfil da pessoa em situação de rua e do jovem, especificamente, que eles atendiam, né? O que eles percebiam no seu atendimento, e como é que a pandemia atravessou eles e os seus públicos de atendimento. Então para mim, foi um momento bem interessante. Assim, foi um diálogo difícil, que demorou as respostas institucionais, né, para conseguir, né, encaminhar os formulários, né? Mas, assim, então, respondendo ao colega ali, essa crise, ela atravessou também pensando, né, na questão da individuação, né, ela também atravessou, né, os operadores de direito, né, os operadores da proteção, que se sentiram tão desprotegidos quanto os seus públicos de atendimento, né, os seus sujeitos de proteção. Então, isso para mim foi uma coisa que ficou muito nítida, assim, né? Tanto que é um material que ainda merece, né, conversar com isso, né, professor Leandro? A gente precisa escrever uns artigos, né, porque tem umas coisas uns achados ótimos que acho que merecem, né, uma revisitada e pensar melhor, né, divididos, assim, né, porque eu sei que eu fui ousada, eu fiz vários, eu captei os dados de vários lugares, aí chegou um momento, né, que ficou insano, né, professor? Só o Leandro para me aguentar, só o Leandro. Mas, enfim, né? Então foi isso, né? Respondendo a pergunta. É isso. A questão da dificuldade, assim, ela esteve também com os operadores, né? Que é eles que estavam lá direto no cotidiano, né?